aqui começar pelo livro de Mateus, glória a Deus, 26, versículo 69. Glória a Deus. E vamos chegar a entrar pelo versículo 27 até o capítulo 10, glória a Deus, para que nós aqui vemos verdadeiramente compreender. Glória a Deus, aqui diz, Pedro nega Jesus, no versículo, glória a Deus, Mateus 26, versículos 69 em diante. Glória a Deus. Diz assim, glória a Deus, Mateus 26, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada. Disse, tu também estás com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus o Nazareno? E ele negou outra vez com juramento, não o conheço, tal homem. Versículo 73. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou e ele praguejava a jurar, dizendo, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E mandando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traía, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, e 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso? E contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado o conselho, compraram com elas campo de um oleiro, para sepultar dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tornaram a 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certo filho de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Palmas para Jesus, pode ser assim. Glória a Deus. Aqui nós vemos 2 casos de traição. Uma onde Pedro negou a Jesus, e uma também que dizia sobre Judas os Iscariotes, aquele que o traíra. Mas podemos ver, olha Deus, que aqui estava Pedro, olha Deus, a negar Jesus. E mais à frente estava Judas. Judas também, olha Deus, ao ver o mestre, indo, olha Deus, para ser, olha Deus, julgado, indo para ser morto, ele se arrependeu. Mas quando ele chegou frente àquele sacerdote, frente àqueles homens da lei, aqueles, olha Deus, que estavam ali para, olha Deus, ensinar o povo, eles chegaram a Judas e disseram, olha Deus, não se importaram, olha Deus, que Judas veio arrependido, mas somente pegaram, olha Deus, aquele dinheiro que Judas jogou e lançou aos seus pés. E disse para Judas, para nós não importa, é problema dele. Vemos aqui, para que nós venhamos entender nesta noite, está acontecendo da mesma forma nos dias de hoje. Chegamos, olha Deus,
arrependido de nossos erros, arrependido, glória a Deus, do nosso pecado, arrependido, glória a Deus, daquele mal que fazemos. E quando chegamos, glória a Deus, aos pastores, quando nós chegamos aos doutores da lei desta época, eles pararam de fora. Porque eles não estão mais se importando, glória a Deus, com a alma, mas eles estão se importando com o dinheiro. Quando eles pegaram, glória a Deus, aquele dinheiro de Judas, mas as Judas não chegaram a aconselhar. Mas vemos aqui, glória a Deus, porque Jesus, ele veio nos trazer um evangelho diferente. Não um evangelho pela letra, porque a letra ela mata, mas um evangelho que é trazido pelo Espírito. Estão conduzindo a Deus o rebanho no dia de hoje, não conduzido pelo Espírito Santo, mas conduzido pela palavra da letra. A palavra de Deus que não tem sentimento, uma palavra seca que não vem surtir nenhum efeito ali na alma. Mas aqui nós temos que comparar, porque eu vim trazer sobre a traição de Pedro e sobre a traição de Jesus. Porque quando Pedro traiu Jesus, olha Deus, ele verdadeiramente traiu e ele se arrependeu. Judas, quando ele traiu Jesus, ele traiu e se arrependeu. Mas tem uma diferença, que Pedro, a Deus, ele correu e ele ainda encontrou com Jesus para se arrepender. Mas aqui Judas, ele veio aos sacerdotes, doutor da lei, e eles não ligaram. E o fim de Judas foi o suicídio. Porque ele não teve, a Deus, um alicerce para conversar com ele. O alicerce está voltando nas congregações para que os pastores venham, a Deus, apacentar o rebanho, não seguindo, a Deus, pela emoção da carne, mas seguido pelo Espírito Santo. Espírito esse que veio, a Deus, quando Jesus encontrou com Pedro, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, ainda constrangido, a Deus, por ter traído Jesus, disse: tu sabes, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus demonstrou o amor que ele tinha por Pedro. E ele disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Para mostrar o evangelho do perdão, um evangelho não de um caráter humano, mas de um caráter de Deus celestial, um caráter que vem verdadeiramente trazer o perdão e vem verdadeiramente trazer a Deus a paz que o coração de Judas não teve. Judas, quando ele veio a Deus a se chegar ao sacerdote, ele não encontrou a paz, mas ele encontrou ali, a Deus, homens doutorados, homens que conheciam a letra, mas ele não tinha o amor de Deus morando nos seus corações. Nos dias de hoje, o que está acontecendo é da mesma forma. Homens, a Deus, que estão nas congregações, não se importando com as almas, mas se importando, a Deus, em arrancar a lã das ovelhas, importando em apacentar o povo para si mesmo, não se apacentar o povo para o reino do céu. Para que nós devemos apacentar o povo, como Jesus ele disse a Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Porque Pedro ali viu a misericórdia de Jesus, a Deus bradando em sua vida, essa misericórdia que não era, Deus, pela emoção da carne, mas trazido pela emoção, pelo Espírito Santo de Deus, para que Pedro viesse apacentar, não como os fariseus apacentavam aquelas ovelhas, mas sim apacentar aquelas ovelhas, um rebanho, não para essa terra, mas um rebanho que viesse ser conduzido para o céu. Quando Pedro, a Deus, conduzindo aquele rebanho, ele não conduziu o rebanho da forma humana, mas quando aquele Deus que estava à frente ali da sinagoga veio a pedir a Pedro uma esmola, Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta, toma a tua cama. E ele anda. Esse é o evangelho de Jesus. Não o evangelho da esmola, mas o evangelho de trazer a salvação, trazer a libertação e trazer a cura para as almas que estão necessitadas. Esse evangelho corrompido no dia de hoje não tem mais esse efeito, porque o evangelho é o evangelho do oba-oba, do Jesus te ama, mas é o evangelho que não vai, a Deus, levar ninguém para que vá morar no céu, mas o evangelho pervertido, porque é o evangelho de Pablo. É o evangelho que tudo pode, você pode ficar da maneira que quer, e assim ela Deus tocar o seu coração. Porque assim a igreja enche, o dízimo enche, e o tesouro da igreja também se enche. Mas a salvação, que é o mais importante para mim e para você, fica de fora. Porque ela Deus, quando vem pedir um conselho para o pastor, e vem do pastor apacentar, ela Deus, aquela ovelha, para ela Deus levar para o reino do céu, ele passa a mão na cabeça. Porque verdadeiramente, doutores amando de si mesmo, que têm entregado a sua alma à vaidade, com o evangelho de Paulo, o evangelho
fantasioso que tem conduzido a muito para o caminho da perdição e a condenação da segunda morte. Mas o que Jesus veio dizer a Pedro, como aqueles doutores da lei, fariseus, saduceus, hipócritas, que estavam levando as pessoas para a morte, mas você verdadeiramente apacentará as minhas ovelhas. Não é Deus para conduzir o rebanho, não é Deus para esse mundo, mas conduzir o rebanho para a eternidade. Isso que nós temos que nos dias de hoje saber, que um dia eu e você terá que fechar o olho e seguir juízo para mim e para você. Se eu e você não limpar nossas vestes no sangue do Cordeiro, caminhar segundo o Evangelho de fala, o final da minha e da sua vida será a ruína e a condenação da segunda morte para toda a eternidade. Mas Jesus, Ele veio nos mostrar que esse Evangelho, que Ele veio pela ganância do dinheiro, não é o Evangelho que vai levar ninguém para a salvação, mas o Evangelho que vai levar eu e você para a salvação é o Evangelho da renúncia. É o Evangelho onde eu e você temos que perder aqui para ganhar o céu. Porque aquele que ganhar esse mundo, perder lá, mas aquele que perder aqui, ganhar lá. Esse Evangelho, o Evangelho que Pedro, ele veio a Deus seguir Jesus. Paulo, que era um Deus, um homem era Deus, que era perseguidor do povo, um homem que ele tinha títulos, um homem que ele estudou numa maior escola como de Gamaliel, largou tudo para sofrer e padecer com Jesus. Esse Evangelho de padecimento do dia de hoje ninguém quer mais. Ninguém quer mais sofrer com Jesus. Quer não é Deus o Evangelho de fábula, de facilidade, o Evangelho onde tudo pode, o Evangelho onde nada é pecado, mas está escrito que para aquele que é santo, tudo é pecado, mas aquele que é sujo, nada é pecado. Esse Evangelho nos dias de hoje está dessa forma. O Evangelho que estamos pregando nos dias de hoje é o Evangelho que não vai a Deus verdadeiramente levar nem a mim nem a você para o caminho da salvação da vida eterna, porque o Evangelho é falsificado. Porque o que Jesus veio mostrar para mim e para você, que nós temos que seguir não os costumes da modernidade, mas nós temos que ser guiados pelos costumes do nosso antepassado. Antepassado esses que deram a vida a Deus por amor a Jesus. Antepassado esses que, a Deus verdadeiramente, crucificaram a sua carne, negaram a si mesmo, tomaram a cruz e seguiram a Jesus. Não é o Evangelho que fala no dia de hoje que ninguém nega mais. Ó Deus, o Evangelho do dia de hoje que não pode mais negar a filhos, que não pode negar mais a sua família por amor a Jesus. E esse Evangelho é um Evangelho mentiroso, porque Jesus disse: aquele que empreender aqui, aquele que largar mãe, filhos, trabalho por amor de mim, verdadeiramente eu darei para ele, nesta vida ainda, 100 vezes mais, e nos séculos vindouros, a vida eterna, mas com perseguições. Porque a perseguição vem na minha e na sua vida. Quando nós vivemos nessa terra, nós seremos perseguidos. Por quê? Nós somos peregrinos. É um povo estrangeiro, numa terra estrangeira. E isso que nos dias de hoje, o povo de Deus não quer mais ser peregrino. O povo de Deus, ele quer ser participante desse reino. O povo de Deus, ele quer participar, olha Deus, do banquete dessa terra. Os banquetes da grande Babilônia, os banquetes da grande prostituta, os banquetes dessa terra sedutora, porque caminhando pelo caminho do pecado, porque o pecado é sedutor. Sem saber que a carne só leva a mim e a você para a condenação e para o poder da segunda morte, mas o Espírito que nos conduz a morar no céu. Se eu e você nos ligarmos como Jesus veio a discipular os seus discípulos, não, olha Deus, um evangelho que viesse, olha Deus, trazer o enriquecimento, porque muitos acharam que Jesus Cristo ia destituir os fariseus, ia destituir os saduceus, ia sentar no trono, olha Deus, mas Jesus disse: se meu reino fosse aqui, eu mandaria legiões de anjos para me buscar, mas meu reino é nessa terra, nos céus, porque tudo que está aqui, o ouro dessa terra é corrompido, tudo nessa terra será corrompido e um dia, a Deus, tudo queimará e essa terra será purificada pelo fogo, porque tudo que é aqui para Deus é comparado também com um trapo de imundícia e nada vale. Mas infelizmente muitos estão presos a essa terra, e onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aquele que é o mundo, o amor do Pai não se encontra nele. Tomamos cuidado, porque aquele povo, quando ele estava, meu Deus, saindo do Egito, ele estava caminhando ali por 40 anos, mas o seu coração continuava no Egito. Por isso, só que
conseguiu chegar ao final daquela jornada foi Josué e Caleb. Porque aquele povo que tinha saiu. Aquele povo muitas vezes queria enganar a Deus até Moisés, mudando a Deus muitas vezes o seu traje, colocando roupas a Deus adequadas, tirando os brincos do Egito, tirando os adornos do Egito, mas o seu coração ainda continuava preso no Egito. Que o mal não é uma mulher verdadeiramente, tem que estar ataviada, tem. Não só também ataviado o seu coração, mas todo o seu exterior estando ataviado, sim, mas nós temos que estar corpo, alma e espírito prontos para verdadeiramente estar em posição de servir a Deus e o adorar em espírito e verdade. Porque Paulo disse: Senhor, não me julgue, porque se eu fosse me julgar, eu ia me julgar naquilo que eu me acho bom, mas tem que me julgue aquele que sonda, aquele que esquadrinha, aquele que sabe todas as intenções do meu coração, aquele que conhece tudo aquilo que está oculto na minha vida. Esse me julgará naquele dia. Porque se eu fosse me julgar, eu me julgar naquilo que eu acho que eu pareço bom, mas é aquele que julga e é Deus. Ele nos julgará. Porque muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós somos bonzinhos. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós somos perfeitos. Mas quem que julga a mim, a você, esse é Deus. Por isso, pela palavra temos que ser limpos a cada dia, exortando uns aos outros para que não venha cair no engano do pecado, para que naquele dia não venha se achar falha nem em mim nem em você, para que nós podemos verdadeiramente entrar pelo céu. Porque Judas estava aqui, foi buscar, glória a Deus, o socorro no lugar errado. Judas suicidou. Judas era o filho da perdição. Sim, nos dias de hoje muitos estão buscando socorro no lugar errado, por isso muitos estão perecendo. Porque ele foi buscar socorro entre aqueles que não se importavam com ele. Foi buscar socorro entre aqueles que não estavam nem aí para a vida dele. Mas quando nós buscamos o socorro, e o socorro é em Jesus, o socorro onde, verdadeiramente, tem homem de Deus com compromisso pela mim e pela sua alma, aí verdadeiramente nós acharemos refúgio. Porque nos dias de hoje está muito difícil, porque quando olhamos para eles, o amor deles não é um amor pela nossa alma, mas o amor pela nossa aparência física. Eles olham para nós muitas vezes e vemos nós com um carro velho, acham que Deus não está na nossa vida. Muitas vezes eles olham para nós não temos muitas vezes nem onde morar, pagamos aluguel, e eles dizem que Deus não está na nossa vida. Mas porque eles andam segundo os seus olhos carnais, eles não andam segundo os olhos espirituais, eles andam segundo a aparência, não segundo o Espírito. E que Jesus veio mostrar para nós que ele entrou numa entrada triunfal. Glória a Deus, a entrada triunfal que ele entrou foi montado no jumento. Porque ele disse para os seus discípulos, quando eles fossem, glória a Deus, evangelizar, quando eles fossem, glória a Deus, ir, eles não precisavam, glória a Deus, andar, glória a Deus, com duas túnicas, eles não precisavam andar com dinheiro, porque Deus iria prover de tudo. Ele disse, porque ele sabia que esse mundo é um mundo passageiro, é um mundo onde no piscar de olho podemos partir desse mundo, glória a Deus, e o que será de mim e de você? Porque morreu, segue juízo para mim e para você. Morreu, é fechado os livros das obras minhas e suas. E no piscar de olhos, Jesus pode voltar para buscar a sua igreja amada, e será a qualquer momento. Tome cuidado para que não venha perder a sua salvação. Siga o Evangelho, não o Evangelho proposto pelo homem, pela letra, mas o Evangelho trazido pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual e é a bússola que conduzirá a mim e a você para a eternidade. Deus venha dar graça a cada um nessa noite, venha abençoar cada um, e vamos verdadeiramente buscar a salvação em Cristo. Não buscar a salvação na religião, porque a religião ela só pode matar a mim e a você. Mas Jesus, ele é o caminho que conduz a mim e a você para a vida eterna. E se eu e você não entrar por esse caminho que é Jesus, verdadeiramente naquele grande dia ficaremos de fora. Vamos entrar pelo caminho. Que muitos estão buscando o atalho para chegar no céu, mas naquele grande dia, quando bater a porta estará fechada. O Evangelho não tem atalho, o Evangelho não pode ser um Evangelho de fábula, mas tem que ser um Evangelho pelo escudo, pela verdade, porque só a verdade é capaz de libertar a mim e a você e conduzir a mim e a você para o céu. Deus abençoe cada um nessa noite, que
venha dar graça a cada um, em nome de Jesus.